Boa tarde, um luxo. Luxo. Olá, Brasil, luxo. Boa tarde. Socorro, o presidente Lula em Genebra para uma conferência da Organização Internacional do Trabalho. Isso mesmo, Amadeu. O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, está aqui do lado, aqui vizinha, né? Na Suíça, em Genebra. Lula ele está indo para a reunião do G7 logo mais, mas hoje ele passou o dia em Genebra, na Suíça, onde participa, como você falou, é a organização, a conferência da Organização Mundial do Trabalho, é a conferência de número 112. E ele participou dessa conferência aí, Amadeu, que tem como tema justiça social. E o presidente brasileiro disse que iria para essa reunião, que reúne aí representantes de mais de 100 países, mais de 150 países. O presidente Lula disse que quer ser o representante dos trabalhadores na conferência da Organização Mundial do Trabalho. E ele chegou, não sei se dá para ouvir aí, foi bastante aplaudido, muita gente gritando, Lula, 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 acho que dá para ouvir um pouco. Pois é, Amadeu, o presidente embarca daqui a pouco para a Itália, onde está acontecendo a reunião do G7, deve desembarcar por volta de 11 da noite na Itália. E o G7? O G7 a gente fala agora que é aquela reunião anual dos líderes das 7 maiores economias mundiais. Começou hoje, vai até o próximo sábado e acontece na região da Puglia, no sul da Itália, mais especificamente na cidade de Fasano. E a gente vê aí anfitriã, que entre os líderes que participam, Amadeu, essa está com tudo, porque Giorgia Meloni, primeira-ministra, partido de extrema-direita da Itália, conseguiu aí quase 30% dos votos, partido dela, na eleição europeia, então ela está com tudo aí, recebendo os líderes, ela que é anfitriã, a gente vê aí os líderes do G7, recebeu aí os líderes dos Estados Unidos, da França, da Alemanha, Reino Unido, Japão e Canadá, além da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e também do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel. Ela deu uma reclamada, ela reclamou do presidente americano, ela meio que apontou para o relógio e falou, presidente, você me fez esperar aqui uns 20 minutos, deu uma bronca no Biden, que chegou aí cerca de 20 minutos atrasado para aquela tradicional foto. Bem, além dos líderes do grupo do G7, essa reunião a gente já sabe que acontece todos os anos, eles também convidam líderes de países que não pertencem ao bloco, como é o caso do presidente Lula, que foi convidado para participar da reunião do G7. Além do presidente Lula, participa também o presidente da Argentina, Javier Milei, e o presidente da Ucrânia, mais uma vez participa da reunião do G7, é o Zelensky, que a Ucrânia deve ser um dos temas mais debatidos. O grupo está aí pretendendo concluir nesse grupo, nessa reunião, um acordo para conceder um crédito à Ucrânia. Um crédito equivalente aí em real seria 270 bilhões de reais, dinheiro que o grupo quer dar para a Ucrânia, dinheiro que será financiado com os ativos da Rússia que foram bloqueados pelo Ocidente quando a Rússia decidiu aí invadir a Ucrânia. Outra grande questão que será debatida é a questão do Israel-Hamas, a guerra Israel-Hamas. O grupo G7 já se pronunciou que apoia esse plano de cessar-fogo dos Estados Unidos, plano de cessar-fogo do presidente Biden, plano que prevê aí, estabelece a libertação de todos os reféns, mas o grupo Hamas já anunciou que não aceita o plano. Amadeu. Socorro, a Giorgia Meloni de besta só tem um caminhado, né? Você vê só. Que é a única que está bem aí, Amadeu. Pois é. O Macron perdeu, e outra o Macron coisa, perdeu, convocou eleições, o líder do Reino Unido também não está bem, convocou eleições, antecipou as eleições, o Olaf Scholz ficou em terceiro lugar, o Biden também não vai bem nas pesquisas. E você vê que ela está se colocando como uma direita que usa talher, né? Que sabe usar talheres.
Ela não é aquela direita extrema com tacape na mão, não. Ela usando talheres. E chamou o Lula, chamou de outro lado ali o da Ucrânia, chamou o Milei e tal. Mas a gente percebe que ela quer ser um personagem global e que conversa com todo mundo. Eu acho um avanço, né, dessa direita. Olha a formalidade aí com a Von der Leyen. Tá? Não teve beijinho, foi só assim um aperto de mão. Porque com os alemães é mais assim, não? Talvez seja isso. Ela beijou todo mundo, menos a Von der Leyen e o Scholz. Beijou. E o Olaf Scholz. Beijou todo mundo. Cadê aí o Scholz? Foi altas amizades aí, ó, com o Sunak britânico. Cadê? São amigos, são bons amigos. Cadê o Scholz? Olha ele aí, ó. Vamos ver como é que foi. Foi sem beijinho, ó. É porque, não tem beijo. O alemão não tem beijo. Com a Von der Leyen e com o Scholz não teve beijinho. Eu acho que é o espírito germânico. Japão também não. Japão também não, Amadeu. Japão também não. Vamos lá, professor. Agora Vila. olha aí o Trudeau. Fala aí, professor. Olha, bem, é verdade, existe no Brasil, né, a Socorro, melhor do que todos nós, sabe que na Europa, comparado com o Brasil, nós temos muita questão do toque. Em alguns países, tocar não pode, né? E nós temos gestos específicos. O Luiz da Câmara Cascuro tem um clássico, né, chamado História dos Nossos Gestos, né? Então, tem países que são mais distantes os contatos. Agora, a senhora Meloni é de um partido que está à direita do Gengis Khan, os Irmãos da Itália, Fratelli d'Italia, né? Numa coligação com a Lega, né? E a Força Itália. Se tiver eleições, depois quando tiver as eleições gerais na Itália, daqui a pouco, não necessariamente eles vão vencer, não. A coligação que ela está presente é relativamente frágil no parlamento. Agora, o que chama a atenção é o seguinte, quem organiza, quem dá um tom, é os Estados Unidos, G7. Aí eu pergunto, e o G2, a China? Onde está a China? G7? A segunda é a China. E a Índia, que é o quinto PIB no mundo, por que aí não está? Então, note que essa reunião é do passado, não é do presente. Porque o presente, o mundo se deslocou para a região Ásia-Pacífica, o eixo dinâmico do capitalismo. Não significa que eles estão em crise, esses que estão aparecendo aí, não. É a ascensão da região Ásia-Pacífica, não é a crise do Ocidente. É necessário entender bem essa questão. E onde então, pergunto, China está aí, o segundo PIB do mundo? Não. Índia, que é o quinto? Não. Então, é um G7 peronomútil, né? Ou seja, que mostra, congela uma situação anterior. Na verdade, isso não gera nada de concreto, coisa alguma. É passagem, é conversa para lá, conversa para cá, e não se extrai absolutamente nada. Pois é, o Lula, pelo menos, está na missão de tentar extrair alguma coisa daí. A ideia do Lula, nas conversas que ele terá tanto lá com a cúpula do G7, quanto em reuniões bilaterais, que terão várias reuniões do Lula nessa viagem. Ele vai se reunir com o Papa, ele vai se reunir com o presidente da África do Sul, o primeiro-ministro da Índia, com o Macron, da França, com a Úrsula, da Comissão Europeia, aí, que a gente estava mostrando. Então, nessas reuniões bilaterais e junto à cúpula do G7, o Lula vai tentar levar aquela ideia de taxar os super ricos do planeta em 2%. Eu acho que é 2% mais ou menos. Não é muito que eles querem taxar, mas já é o suficiente para ajudar a combater a desigualdade, combater a pobreza mundial e a fazer a transição energética tão necessária para a gente tentar controlar as mudanças climáticas. Então, o Lula está indo com uma missão, vamos ver se ele vai conseguir. E, ao contrário de um passado recente, né, agora a gente tem alguém que é recebido como de igual para igual por outros líderes, né? A gente antes tinha a direita que não sabe usar talher na presidência do Brasil, era outro clima antes. E o Biden se atrasou, Apoliano.
Amadeu, mas é normal. Ele poderia ter ficado parado. Normal, porque tem muita coisa para fazer. Mas ele poderia ter ficado parado, né, Socorro? Teve um evento na Casa Branca que ele ficou imóvel. Não, que é isso? Teve um evento na Casa Branca que ele foi filmado, tem os vídeos aí que estão viralizando, que ele ficou imóvel. Não, ele ficou imóvel porque era a posição para ele ficar acompanhando os fatos. Todo mundo batendo palma e ele não. Calma. Não, mas assim, eu vou pular pro França. Mas vai ser positivo se o Lula outra vez não se querer se meter como pacificador, tentar resolver guerras, porque as últimas tentativas que ele fez não foram legais. Então já vai ser um avanço. E a minha expectativa é que na próxima vez que esse G7 reunir, o Brasil já esteja entre os 7 maiores países, das maiores economias do mundo. Por que não, França Teixeira? Próximo ano é no Canadá. Por que não, França Teixeira? E vai acontecer, Amadeu. Inclusive, o Lula, ele prevê que até o fim do mandato o Brasil retome o posto de 6ª maior economia do mundo. Então, tudo está caminhando nesse sentido. Quem sabe? Em relação ao G7, eu estou curioso, Amadeu, para ver o encontro Lula e Milei, porque provavelmente eles não terão uma reunião, mas devem se encontrar ali nos bastidores da reunião. E eles, desde que o Milei assumiu a presidência da Argentina, nunca se encontraram pessoalmente. E há questões muito importantes entre os dois países a serem tratadas e discutidas. O Milei é a extrema-direita que não usa pente nem escova, né? Vamos agora com a Socorro. Socorro. México, Socorro, México. E os extremos climáticos, o país sofre. Olha aí, França. Clima extremo no México. Seca e calor histórico já mataram 125 pessoas de março até agora. Socorro Sampaio. Pois é, 125 pessoas, Amadeu, é muita gente. E peixes, como a gente vê aí, é uma grande lagoa que fica no norte do México, a Lagoa de Bustillos. A gente vê aí, são milhares e milhares de peixes mortos, porque o nível da água da lagoa baixou drasticamente por causa de uma seca que atinge todo o México. Há uma semana que os peixes aparecem assim mortos, o cheiro ficou insuportável, até moradores, voluntários, resolveram aí ajudar as prefeituras locais para ajudar a retirar esses peixes mortos. O México tem enfrentado, e a gente já mostrou aqui, altas temperaturas, inclusive na capital, na cidade do México, que já bateu recorde de calor. Ontem, a Secretaria de Saúde do México, como se fosse o Ministério da Saúde do México, divulgou que desde o dia 17 de março já morreram 125 pessoas. Foram mortes por doenças relacionadas às altas temperaturas. E o Serviço de Meteorologia do México já fez uma previsão de 5 fortes ondas de calor no país. Isso de março até julho, 5 ondas, de março até julho. E os cientistas da Universidade Nacional Autônoma do México já também estão prevendo que este ano, que 2024, será o mais quente da história do país, Amadeu. O México que fala ao coração do professor Vila. Não é isso, professor? Eu gosto muito, estudei lá e gosto muito da história do México. Estava vendo a moça no jarro colocando suco, lembra o Chaves, quem assistiu Chaves, lembra? Pega assim, e como isso é uma coisa presente lá, né? Agora, é incrível, o problema da água sempre foi um problema grave. A cidade do México é muito alta, né? E eles têm poucos rios. Se vocês olharem, né, a hidrografia mexicana, poxa, se comparar ao Brasil, não tem mínima comparação. Então, sempre eles tiveram um problema com a água, agora agravado, com essas questões climáticas, essa oscilar seca, calor insuportáveis, né? E o que isso traz, estou vendo a cerveja aí, eu fui uma vez, inclusive, numa manifestação dos grevistas lá, de uma cerveja muito conhecida aqui no Brasil, não vou falar o nome dela para não fazer propaganda de graça. Isso faz muitos anos atrás, quando o PRI dominava o México, mas eu fico, e o México, é bom lembrar, a parte norte, você tem áreas desérticas, literalmente desérticas, né? Então é uma situação muito complicada, e um país muito populoso, a região da capital e o entorno
são milhões de habitantes e com sérios problemas de falta de abastecimento de água, né?